Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui na nossa 10ª aula, né? E meu nome é Jaqueline, sou professora da rede municipal e nós estamos trabalhando com componente curricular matemática, certo? Nós iremos dar continuidade aos números decimais na reta numérica. A aula passada nós falamos sobre os números decimais na reta numérica e hoje nós daremos continuidade a esse assunto. Tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, que olha só, quem não tem como responder lá na plataforma online, é só ligar na escola, marcar um horário e buscar o seu bloco de atividades e fazer em casa, beleza? Não esquece também de quem está assistindo pelo YouTube, dá um like lá no canal do YouTube, se inscrever, beleza? Para receber as notificações. Nessa época de pandemia, nós temos que fazer de estudar de uma forma diferente. Essa nossa forma agora, ela é diferente e todos nós estamos construindo juntos, nós, vocês. Então, vocês têm que ter o quê? Compromisso, dedicação no estudo de vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, continuaremos a falar sobre números decimais na reta numérica. Professora, como é que funcionam esses números depois da vírgula? Do mesmo jeito dos números que vêm antes da vírgula. Vocês lembram quando estão estudando aquelas casinhas, unidade, dezena e centena? Olha lá, eu tenho aqui os 55. Eu sei que lá nas nossas casinhas, quando nós iremos colocar no sistema posicional, né? Nós sabemos que o 5 é unidade, esse outro 5 é dezena. Eu sei que esse 5, ele quer dizer 5 unidades. Esse 5 aqui, ele quer dizer 50, ou seja, 10 vezes mais do que esse daqui. Se tivesse um outro número aqui, olha só, ele seria 10 vezes maior do que esse e 100 vezes maior do que esse. São 10 partes desse daqui e aqui mais 10 partes. Depois da vírgula, pessoal, é do mesmo jeito. Esse próximo número, ele é 10 partes menores do que esse. Esse próximo número, ele é 10 partes menores do que esse. Esse outro número aqui, ele é 10 partes menor do que esse. É sempre de 10 em 10. Se eu estou vindo para frente, para cá, para o lado esquerdo, eu venho 10 vezes maior, 10 vezes maior, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Se é o contrário, 10 vezes menor, 10 vezes menor, um número para o outro, ele sempre vai ser ou 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Ok, pessoal? Assim que funciona depois da vírgula também. Na nossa régua, olha, se você for verificar, dentro do centímetro tem 10 partezinhas pequenininhas de milímetros. São 10 partezinhas de milímetros. Então, o milímetro, ele é 10 vezes menor do que os centímetros. Se eu for colocar aqui na trena, essa trena é aquela trena que o pessoal usa nas construções, ele tem também os centímetros, assim como tem a régua. E existem 10 pedacinhos menores do que o centímetro, que são os tracinhos menores. 10 pedacinhos menores. Se eu for esticar essa trena, ela vai ter mais de 1 metro. Então, ela vai ter, essa trena aqui, ela tem mil metros. Então, dentro de cada centímetro tem o milímetro, dentro do metro tem os centímetros e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Só para falar para vocês que a questão de 10 em 10 em 10 em 10 vão seguindo os números, tá? Olha, pessoal, e quando nós temos um número e temos uma reta numérica, uma régua, pessoal, também é uma reta numérica, tá? Eu tenho um número e eu quero localizar ele na reta. Quando o número é, por exemplo, 2, é fácil de localizar na reta. Eu olho lá onde está o 2, localizo na reta. Quando eu tenho 2,5, eu vou lembrar o 2 e vou lembrar que o meio é aquele tracinho maiorzinho que fica entre os 2 centímetros. Vai ficar fácil também. Agora, e se eu tenho 2,137? Se eu tenho milésimos, como que eu vou localizar numa reta numérica?
Olha, eu trouxe uns slides para vocês verem como, de passo a passo, como você vai localizar esse número quando os décimos dele, os decimais deles são muitos, para você localizar na reta. Tá bom, pessoal? Olha lá, acompanha comigo no slide. Eu tenho lá 1,37, ou seja, 1 inteiro, 376 milésimos. Eu sei que o 1 inteiro, ele fica, esse número ele vai ficar ali entre o 1 e o 2, né? Eu sei que ele vai ficar mais ou menos ali. Mas onde exatamente ele vai ficar? Se eu pegar uma lupa e puxar essa régua, abrir mais a imagem para eu verificar onde ele vai ter e quais unidades de medida que vão ter entre o 1 e o 2. Vamos para o próximo slide aí para você ver que eu puxei a régua. Bom, entre o 1 e o 2, essa partezinha que eu coloquei aí roxinha, olha lá, o primeiro passo, eu devo posicionar as unidades que estão do lado esquerdo da vírgula, ou seja, o 1. Então, eu sei que eu vou colocar ele em cima do 1. Mas e o resto que está depois? Puxando a lupa, olha lá no próximo slide, eu vou ver que aquela parte roxa, eu dividi ele em 10 pedacinhos. Olha lá, aquela partezinha roxa que eu vi no slide anterior, ela está maior agora, eu estiquei ela. E aí o que aconteceu? Dentro dela existem 10 pedacinhos. Qual que é o próximo número após a vírgula? O 3. Então, eu vou marcar depois do terceiro pedacinho. Eu conto lá, ó, o 1, o 2, o 3. Marquei ali. Achei o número da régua? Não encontrei. Agora, eu preciso encontrar esses dois números que ficam após o 3, que fica nesse pedacinho verde. Vamos abrir a lupa, vamos abrir essa régua para o próximo slide e vamos verificar quais são esses outros pedacinhos que ficam entre esse 1,3 e esse 1,4. Aumentando a imagem, olha lá, pessoal, aumentei a imagem. Esse pedaço grande verde era aquele pedacinho verde pequenininho anterior. Então, eu vou localizar agora quem? Já localizei o 1, né? Já localizei o 3, puxei a imagem do 3, agora eu vou encontrar quem? O 7. 1,37, né? Então, nós vamos localizar. Onde que fica? Eu sei que tem 10 pedacinhos entre o 3 e o 4. Então, se eu puxar lá, o 7 vai ser o sétimo pedacinho. Eu conto lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, parei ali. Já encontrei o número? Não, ainda falta um, né? Falta o sexto pedacinho que fica nesse pedacinho vermelho que eu marquei aí para vocês. Então, eu preciso localizar aí dentro. Aí dentro tem 10 pedacinhos. Uai, mas não tem, professora? Tem. Vamos aumentar a imagem para encontrar esses 10 pedacinhos aí dentro. Pronto, puxei a imagem. Os 10 pedacinhos estão aí dentro. Vamos localizar o 6. O 6, pessoal, é o sexto pedacinho. Eu vou contar. Vamos separar lá 6 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é bem ali naqueles 6 que eu vou colocar a marcação do meu número. 1 inteiro, 376 milésimo. Milésimo, professora, porque tem 3 números após a vírgula. Agora, vamos voltar essa régua ao normal. Onde vai ficar esse número? Olha lá, voltei a régua ao normal. Olha lá, ficou entre o 1 e o 2, mas exatamente naquele lugar ali. 1 inteiro, 376 milésimos, fica exatamente ali onde nós marcamos. Ok, pessoal? Bom, fácil, né? Fácil porque nós fomos aumentando, aumentando, aumentando e fomos localizando. Mas e se for em uma atividade? Vocês vão conseguir fazer? Vão conseguir localizar? Olha lá, primeiro eu localizo quem? O inteiro, aquele número que vem antes da vírgula. Depois, eu vou abrir, na minha cabeça mesmo eu abro assim um pouquinho, como é entre quem que vai ficar, entre o 1 e o 2. Então, eu sei que ali dentro vão ter 10 pedacinhos. Localizo o primeiro número após a vírgula.
Depois, localizo o terceiro número e localizo o último número, se for o caso de milésimos, ok? Eu vou localizando de um por um, abrindo a régua, né? Aumentando a imagem e eu vou conseguir localizar esse número na reta, tá bom, pessoal? Vamos lá fazer uma atividade para a gente ver se está tudo ok? Olha lá no slide a nossa atividade. Questão 1. Na reta numérica a seguir, o ponto P representa o número 960 e o ponto U representa o número 1010. Em qual ponto está localizado o número 990, sabendo que a diferença entre o valor de um ponto a outro consecutivo é de 10 unidades. Aí tem lá a letra A, T, letra B, S, letra C, R, letra D, Q. Vamos aqui para o quadro, pessoal. Vamos fazer essa reta aqui no quadro para eu poder explicar para vocês. Lá no probleminha tem uma reta e nessa reta existem vários pontos. Tem o ponto P, tem o ponto Q, o ponto R, tem o ponto S, o ponto T e o último lá é o ponto U. Ele está falando que a diferença, ou seja, a distância entre um ponto e outro é 10. É de 10 em 10. Ele falou que esse primeiro ponto é 960. E o último ponto, ó, é 1010. Se eu sei que é de 10 em 10, ele quer saber o 990. Fica onde? Onde que ele fica? Qual é o ponto que ele fica? Bom, simples, eu vou contar de quanto? De 10 em 10. Olha lá, 960, aqui seria o quê? Qual número nós colocaríamos ali se nós fôssemos completar? Ó, 970, 10 em 10, 980, 10 em 10, 990 e mais 10, 1000. Então, eu completei aqui a régua. Mas qual foi a pergunta que ele fez? Onde está o 990? Qual é o ponto do 990? Olha ele aqui, pessoal. Ele está no ponto S. E o ponto S está na letra, olhando no slide, está na letra B. Então, a letra que eu marcaria lá seria a B. Por que a B? Porque é na B que está falando que tem o ponto S que está o 990. Tá bom, pessoal? Fácil, né? Localizar na reta. Quando ele fala de quanto em quanto, você vai abrindo, pensando, contando e vai verificando aonde tem o número, ok? Vamos lá para mais uma atividade. Questão 2. Sérgio quer colocar o número 380 na reta numérica desenhada abaixo. Aí tem a reta numérica, né, pessoal? Ó, 100, 150, 200, 250 até o 500. Esse número estará localizado entre os números. Olha só, tem várias alternativas. A, 250 a 300, de 300 a 350, letra C, 350. Ele está perguntando entre quais números ele vai localizar na régua. Vamos fazer aqui a nossa régua, a nossa reta numérica aqui no quadro, para a gente saber entre quais números ficará o 380. Na reta que ele deu lá, tem começando de 100, né? 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e o último 500. São vários pontos que ele colocou, né? Ele quer saber entre quais desses aqui, quais desses números vai estar quem? O 380. Ele falou de quanto em quanto é essa reta? Não, ele não falou. Mas se você observar, olha só, 100, 150, mais 50, 200, mais 50, 250. Foi de quanto em quanto? Quem falou 50 acertou. De 50 em 50. Foi de 50 em 50. Então, olha só, se foi de 50 em 50, eu sei que o 380 vai estar na casa de quem? Ó, primeiro 300, não foi? Olha lá, ó, 300. 80. O 80 fica depois de quem? Fica
antes do 300, fica antes do 350 ou fica após do 350? Vamos pensar? Olha lá, 310, 320, 330, 340, 350. Não, não é aqui. 360, 370, 380. Então, ele vai ficar aqui, entre o 350, quase chegando no 400. Então, a resposta correta é letra C, lá no slide, letra C, 350 a 400. Ok, pessoal? Esses números, eles não são decimais, mas o raciocínio é igual como se fosse decimal. Eu vou sempre observar quais são os números, de quanto em quanto, em quantos pedaços é dividido um número e o outro do ponto, e eu vou descobrindo aonde eu vou localizar esse número na reta. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, tá? Na nossa aula de décimo, eu espero que ajudem vocês na resolução das atividades, certo, pessoal? Repetindo o que eu falei no início da nossa aula, quem não tem como resolver lá na plataforma online, vai na escola, pega a atividade, resolve em casa, depois devolve de novo para a escola. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da professora Jaqueline e até a próxima aula com mais números decimais. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até mais!